Alô, meus queridos da nossa Amar Obras Sociais. Mais uma vez, queremos transmitir a vocês o nosso abraço, embora virtualmente, porque não estamos podendo nos abraçar. Para nós tem sido uma alegria muito grande, mesmo através de vídeo, estar interagindo com vocês. Que Deus possa estar aí com a sua boa mão, agindo na vida de cada um de vocês. As necessidades de vocês, Deus possa estar suprindo, porque Ele, como provedor, como o bom pastor que nós falamos aqui nas vezes passadas, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é uma prova, né? Nós estamos passando por uma prova e estamos entendendo que nesta prova o Senhor está prometendo, né, na sua palavra que nada nos faltará, promessa. E nós cremos que o único que promete e cumpre é o nosso Deus. É isto? Então, a Ele toda a honra e toda a glória. E quando nós falamos em pastor, a gente olha para a Bíblia e eu estava analisando aqui, quando lemos, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele leva-me, né, aos pastos verdejantes, refrigera a minha alma, né? Leva-me à fonte das águas da vida. Então, diante desta palavra, a gente estava querendo considerar com vocês hoje a figura do pastor. O pastor, do Salmo 23, ele nos dá lições do Supremo Pastor Jesus Cristo. Quando nós lemos no profeta Isaías, olha o que a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 40, no versículo 11, em que escreveu Isaías: como o pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Queria considerar com vocês a palavra apacentar. Nós estávamos aqui olhando algumas informações no sentido dessa palavra, apacentar. Estava lendo aqui algumas coisas, né? E eu vi aqui, né, pastorear, apacentar, né, é cuidar, é proteger, é alimentar, olha só, olhar cuidadosamente, assistir diligentemente, ser vigilante 24 horas. A gente precisa entender o pastor como o guardião de nossas vidas. E nós cremos, né, que se o Senhor não vigiar, não adianta a sentinela vigiar. Então, a palavra também apacentar tem o sentido de inspecionar, né? Por exemplo, o pastor, ele inspecionava o rebanho lá, né, nos lugares mais longínquos, quando ele levava as ovelhas para procurar pastos verdejantes, águas tranquilas. Então, nós precisamos analisar que entre, né, as ovelhas, né, há sempre aquela que às vezes se descuida. Então o pastor, ele como guardião, como aquele que realmente toma conta, né, que inspeciona, quando ele inspeciona o rebanho, ele percebe se há alguma coisa errada ou não. Então, mesmo lá no pasto, né, nós falamos aqui anteriormente que como Davi agiu quando o rebanho que ele tomava conta, né, que ele havia levado para se alimentar, teve lá o assédio, né, o ataque de ursos e de leões. Então, queridos,
a gente olha, né, que a palavra de Deus, ela nos ajuda nessa figura do pastor a entender o que o pastor Jesus faz por nós, fez, faz e fará por nós. Então aqui, né, Isaías, nesse texto, está dizendo para nós que como pastor, ele apacentará o seu rebanho, vai cuidar, né? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Então nós vamos considerar aqui, nessa expressão de Isaías, características do bom pastor. Vamos analisar aqui, né? Nesse texto mesmo aqui, a gente está vendo, né, que Jesus, por exemplo, como dissemos, o nosso supremo pastor, ele é o bom pastor porque ele foi capaz de morrer por nós. Foi capaz de morrer por nós. Jesus, como bom pastor, ele demonstrou o seu amor para conosco. Então, nós vamos analisar aqui com vocês nessa hora, né, nesse momento, nessa oportunidade, algumas características de Jesus como o bom pastor. Em João, no capítulo 10, a gente vê a declaração de Jesus dizendo assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, a característica que nós vemos aqui nessa declaração que João escreveu é a característica do amor sacrificial. Jesus está dizendo aqui que o bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi o que ele fez, não foi? Jesus deu a sua vida. Então, o amor sacrificial, amor que se doa, como o próprio João também registrou no seu livro, no capítulo 3, versículo 16, que é o texto mais conhecido da Bíblia em todo o mundo. Podemos até falar junto com vocês, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, queridos, analisa isso daqui, né? Ele deu o seu Filho, a ação de Deus em nosso favor. Ele deu Jesus Cristo com uma missão muito difícil, né? Jesus veio para morrer. Mas se Jesus não morresse, o que seria de nós? Nós ainda estaríamos perdidos. Então Deus deu o seu único Filho. Quando a Bíblia fala unigênito, significa que Jesus é o único Filho de Deus. Jesus, ele é unigênito de Deus, mas de Maria ele é o primogênito, ele é o primeiro filho de Maria. Significa dizer que Jesus teve outros irmãos, embora alguns não aceitem essa verdade, não é isso? Então, nós louvamos a Deus pela característica desse bom pastor, que além de dar a sua vida, ele também nos ajuda na nossa caminhada diária. Porque depois que Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele está lá à direita do Pai, fazendo o que por nós? Intercedendo por nós junto ao Pai. Então, ele deu a sua vida por nós, morreu para que nós pudéssemos viver eternamente. Olha só, querido, a nossa vida aqui, ela é passageira, é transitória. Nós temos aqui uma data de validade, temos um tempo determinado, mas a eternidade nós teremos uma vida
para sempre. Infelizmente, olha só, infelizmente, existem muitas pessoas, e não poucas, que não reconhecem por experiência, né? Ainda não provaram o amor de Deus, não perceberam, né? Não experimentaram o que Jesus demonstrou pela humanidade. Existem até outros que não creem que o homem possa ter a vida eterna. Olha só, vocês acreditam, né? Que existe a vida eterna. Então, queridos, mas existem pessoas que não reconhecem que existe a vida eterna. Então, nós cremos que quando Jesus morre na cruz, e qual foi a finalidade de Jesus ter morrido na cruz? De ter derramado o seu precioso sangue naquela cruz? Foi para que, através do sangue que ele derramou na cruz, o meu, o seu, os nossos pecados fossem perdoados. Então, João também registra algo que nós precisamos analisar, eu e vocês e o mundo inteiro, o que João escreveu no capítulo 5, no verso 24 do seu livro. Olha só, Jesus está dizendo assim, ó: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só, querido, e vida eterna, não é isso? Então, nós louvamos a Deus, a vida eterna existe, e quem falou sobre ela, né, não foi um qualquer, né, não foi um qualquer, foi Jesus. E a gente pode confiar nele. Então, não existe ninguém além de Jesus que possa nos dar essa garantia, né? Essa afirmação que ele fala aqui, né? Na verdade vos digo que aquele que ouvir não é só escutar, não, né? É você obedecer, é você praticar, é você seguir o que a palavra de Deus está dizendo. Então, a vida eterna é prometida àquele que ouve e crê, dá crédito, né? A palavra de Deus, né? Ela é que nos dá essa informação, esse ensinamento. E olha só, querido, e fora de Jesus não há salvação, né? Pedro, quando pregou lá um dos primeiros sermões que a Bíblia registra, né, no Novo Testamento, diz Pedro, porque em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, querido, crê em Deus, crê na palavra de Deus, é o que vai nos garantir a entrada na eternidade feliz. Porque ele está dizendo aqui, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? É uma transição. E isso só é possível quando a pessoa conhece a Deus e a Cristo. Em João 17,3, nós temos aqui a seguinte afirmação: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, querido, a vida eterna é esta. Mais uma vez, a Bíblia está falando na vida eterna, está falando em vida eterna. E nós louvamos a Deus, porque João ainda escreve no capítulo 10, versos 27 e 28, dizendo o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, quer garantia maior do que essa?
Mas olha só, precisamos analisar. Já temos ouvido a voz de Jesus? Já obedecemos a voz de Jesus? Já seguimos os seus ensinamentos, as suas pisadas? Porque ele está dizendo aqui, as minhas ovelhas, quem é minha ovelha, ouve a minha voz. Eu conheço-as e elas também me conhecem. Conhecimento mútuo, recíproco. E olha só, querido, ele nos conhece por dentro, ele sabe do nosso coração. Então, querido, Jesus, ele nos garante, eu dou-lhes a vida eterna. Quer segurança maior do que essa? Quer certeza? Quer convicção maior do que essa? Vida eterna existe, querido. Assim como também existe a morte eterna. A vida eterna, passaremos juntos, ficaremos juntos com Deus. Agora a morte eterna, separação eterna de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a sermos ovelhas obedientes, ovelhas que têm prazer, não só em conhecer Jesus, mas também em obedecer a Jesus. Vocês concordam? Então, queridos, nós vamos orar, vamos estar agradecendo a Deus por essa palavra e vamos estar orando também, por tantas pessoas que estão passando por dificuldades diante desse quadro tão difícil, Falamos aqui, vocês estão aí sem poder receber visita nossa, da igreja. Vamos orar então. Eterno Deus, Pai bondoso que nos assiste, muito obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Muito obrigado porque Jesus, como nosso pastor, Ele pode, ó Deus, como pôde realmente morrer, ressuscitar, para, além de perdoar os nossos pecados, nos garantir a justificação diante do Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque Jesus foi obediente ao Pai e por amor morreu no meu e no nosso lugar. Muito obrigado por essa casa, Senhor Deus. Guarda essa casa, brinda com a Tua presença, que cada um que está aqui, ó Deus, residente, possa estar aqui, ó Deus, debaixo da Tua poderosa mão protetora, libertadora. Oh, meu Deus, guarda cada um também que cuida aqui, ó Deus, da parte da limpeza, da cozinha, dos técnicos de enfermagem, da secretaria, enfim, ó Deus, não falte a provisão do Senhor. Oh, meu Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor foi o Cordeiro de Deus sacrificado pelo nosso pecado. Fica conosco, fica com cada um dos queridos da Amar. E quem sabe, ó Deus, brevemente estarão ali abrigados naquela casa que está sendo preparada com carinho, com zelo, para que eles possam se sentir mais confortáveis, ó Deus. Abençoa também os seus familiares, onde quer que eles se encontrem também. Fica conosco, ó Deus, dá-nos sempre a Tua direção. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade.